Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Xamanismo de Corpo e Alma com Tânia Ramalho, cabelos ao vento, estudiosa das culturas nativas, xamânica, cosmologia maia e outras, taróloga, focalizadora de vivências xamânicas, danças circulares sagradas e danças da paz, idealizadora e facilitadora do Itaoca, Instituto de Terapias, Artes, Xamanismo e Ecologia, promove rodas de cura, jornadas xamânicas, atendimentos individuais com terapias xamânicas e vivências de danças circulares. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Esta é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Tânia Ramalho, que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Olá, eu sou a Tânia Ramalho, tenho meu primeiro nome xamânico que foi Ayacan, então algumas pessoas me conhecem como Tânia Ramalho Ayacan, que significa semente da alma, e recentemente eu recebi um segundo nome que me deixa muito honrada, que é Cabelos ao Vento. Eu pratico xamanismo, que eu saiba, desde que eu nasci, pelo menos nessa vida, por ter sempre uma conexão com os vários reinos, com os elementos, sempre apaixonada por pedra, por planta, por bicho e com contato com os seres invisíveis. Então, acho que isso remete a essa coisa que a gente chama de xamanismo, né? Mas eu pratico formalmente mesmo há aproximadamente 16 anos, quando eu comecei a ter sonhos, especialmente com animais, muito simbólicos, assim, do que se chama hoje de animal de poder, né? Do que eu conheço hoje como animal de poder, mas esses animais vinham em sonho, me contavam coisas e isso me fez pesquisar e procurar, e aí encontrei pessoas incríveis no caminho que me ajudaram a decifrar, compreender e aceitar que isso vinha como uma missão de alma, uma conexão muito mais profunda. Assim, né? Bom, então, sobre o que é xamanismo, né? Então, para mim, o xamanismo é essa conexão em igualdade, né, com todos os seres visíveis e invisíveis, assim, né? Não separando, assim, hierarquizando como a gente costuma fazer socialmente, né? Então o homem é o cara mais evoluído da criação. Então acho que, assim, a minha visão xamânica, pelo menos, é assim: uma pedra é tão importante quanto uma planta, que é tão importante quanto um bicho, que é tão importante quanto uma pessoa e quanto um ser invisível também, né? Acho que a gente tem essa ligação de igualdade com tudo e com todos, né? É claro que é isso, quando a gente fala em xamanismo, a gente se remete a práticas ancestrais, né, relacionadas com os elementos e danças, e especialmente o uso dos instrumentos sagrados, tambor, maracá, né? Então isso, claro, facilita essa conexão e essa integração de tudo e de todos, né? Que é o mais íntimo, né, do conhecimento xamânico, é isso, é que todo mundo está em igualdade, conectado por um único espírito, né? Por esse grande espírito que é
que a gente pode chamar de o criador, ou o cara que sonhou esse sonho e que a gente está vivenciando esse sonho por ele, para ele, né, e pelo nosso benefício. As práticas xamânicas levam a gente de volta a essa origem, esse princípio, né, essa ancestralidade, assim, onde as coisas eram mais simples e ao mesmo tempo mais sagradas. Essa conexão, né, com esse mundo espiritual e tudo, que o homem moderno acabou perdendo porque tem 1000 ocupações na mente, 1000 coisas que precisa, né, a gente precisa de tanta coisa. E aí as práticas levam a gente de volta a esse simples e uma plenitude, assim, né, então... se alguém já teve a experiência de sentar próximo ao fogo, por exemplo, em círculo, sabe do que eu estou falando. Que é uma conexão com aquela força daquele elemento e ao mesmo tempo da união entre os seres. E aí dá para sentir até as presenças invisíveis, né, quando a gente está numa prática desse tipo. Assim, né? E assim, né, na minha visão, as doenças todas que a gente tem, né, psicológicas, físicas, emocionais e tal, elas estão ligadas ao fato de a gente ter se desconectado dos ciclos naturais, né? A começar dessa coisa de que a gente não sabe nem... Quando a gente fala, você viu que lua linda? E as pessoas falam, lua, como se fosse uma coisa muito distante, né? Então, acho que a gente precisa retomar essa conexão com os ciclos naturais, perceber que a gente faz parte, né, desse todo e somos partículas, mas que interagem, que interdependem. Então, acho que essas práticas levam a gente a esse momento de naturalidade, de simplicidade, onde também há um equilíbrio de saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, acho que é nesse momento do planeta onde o que a gente chama de Matrix, né, está tomando conta de tudo, né, quando você para um pouquinho para ouvir um tambor, ou para ritualizar um fogo, ou para fazer uma fumaça de sálvia, naturalmente a gente se percebe como parte integrante desse todo e é um lugar onde tudo está bem, tudo fica bem. Então eu comecei a ter sonhos, né, e intuições. Então assim, vinham esses animais que eu sonhava, e seres, né, índios e outros, né, a gente fala índio, mas na verdade são povos nativos de várias etnias, né, que me apareciam e me falavam coisas e iam me orientando, faz isso, faz aquilo. Eu já era formada em terapias, né, já fazia massagem, mexia com cristais, florais e tal. E aí, junto com essas práticas que eu tinha aprendido formalmente nas escolas, né, aí vinham essas intuições, assim, então eu ouvia, assim, uma índia velha me falando, só para a coluna dela. E aí eu fui entendendo que aquilo realmente eram auxílios invisíveis, né, que vinham para aquele momento da cura mesmo, e aí fui me abrindo para isso, e aí seguindo essa intuição e essas percepções e essas orientações é que eu fui guiando. Então os meus últimos 16 anos de vida tem sido assim, eu ouço uma orientação e eu sigo, o caminho do coração mesmo, para mim é o caminho do coração. Tive muitas questões por conta de seguir esse caminho do coração, porque às vezes para a sociedade muita coisa parecia absurda, né? Mas aí a gente vê, quando a gente está nesses trabalhos, a gente vê como é lindo, como é sagrado. Partindo desse princípio, né, que é o que eu acredito, que tudo tem o mesmo valor, então uma pedra, né, uma planta, um bicho. Então eu acredito que tudo pode ser uma ferramenta, às vezes até uma coisa totalmente inusitada, assim, né? Então acho que é muito isso, assim, a gente ter essa percepção, essa sensibilidade de entender que naquele momento é um cristal, tá? Então você vai trabalhar com um cristal nesse momento com aquela pessoa, né? Naquele outro momento é uma plantinha que dança para você e ela diz, olha, eu que vou ajudar essa pessoa. Então acredito que tudo pode ser ferramenta. Mas tem as coisas básicas que a gente utiliza, que no meu caso a fumaça de sálvia para mim é muito importante, ela é um condutor e, enfim, um ajudante de limpeza e tal, né? O tambor, que é super companheiro, assim, que o som do tambor tem um valor absurdo, assim, nessa reconexão com o nosso ser, né? Os instrumentos de maracá, que também é um som incrível, esses são os básicos. No meu caso, eu também gosto de utilizar penas. As penas, para mim, têm um simbolismo muito forte, das tribos pássaro, enfim. Mas assim, voltando ao que eu já disse, né, tudo pode ser uma ferramenta de cura, inclusive um pequeno toque, um abraço, né, o que o coração mandar naquele momento vai ser a ferramenta. São ferramentas, né, quem utiliza a ferramenta é a pessoa, né.
Bom, então essa coisa de encontrar penas, né? Eu mesma tive experiências impressionantes de encontrar penas nos lugares mais absurdos, assim. E para mim sempre simboliza que esse grande espírito, né, tá lembrando da gente, tá enviando um sinal de que, olha, tem aí uma presença, tem uma proteção, né? Tem um algo superior aqui presente no seu caminho, né? Mas acho que também remete a essa coisa dos anjos, né? A gente tem muito uma visão da coisa o anjo voa, né? A coisa de voar. Então acho que para muita gente encontrar uma pena representa essa coisa de um anjo. E tem um simbolismo que é ensinado pela Jaime Sans e outras pessoas, que cada pena é uma vitória que você tem e que aquilo vai fazer parte do seu cocar, né? Isso é uma coisa que eu honro muito quem realmente se sente digno de usar um cocar, porque o cocar tem esse significado de que cada pena daquela é uma conquista, uma vitória que a pessoa teve, né? Então encontrar uma peninha, dependendo do que a gente está colocando para o universo, né? Se você está colocando isso para o universo, olha, eu quero um sinal de como está o meu caminho, se eu estou no caminho certo e tal. E você começa a encontrar essas penas, aí, né, pode simbolizar que você está reunindo as penas para o seu cocar, né? Que você em breve vai estar nessa conexão plena, né, do chakra coronário, totalmente em conexão com esse grande plano. A cada dia, quem está no dia a dia do que eu chamo de Matrix, né, quem está nessa loucura mesmo, trabalhando com horário e tal, pode tirar alguns minutinhos em casa para, no mínimo, fazer algumas respirações, ouvir o som no coração, que é esse tambor, né, interno. Esse simples ato de chegar no lugar, silenciar e ouvir o próprio coração, perceber o sangue correndo, né, nas suas veias, isso já é uma prática xamânica e que já vai te trazer um equilíbrio e uma presença, né? Porque, na verdade, o que a sociedade tem feito com a gente é anestesiar, né? A nossa mente fica tão ocupada com tanta coisa que não lembra desse ser. Então, um simples momento de parar e entrar em conexão com esse ser já te remete a um momento de equilíbrio, a essa consciência desse todo e principalmente a consciência do agora, né? Que é isso que acho que a gente perde muito quando está inserido nesse mundo, né, da mente, assim. A gente perde muito essa coisa do agora. A gente está ou focando no futuro, fazendo planos ou lembrando de alguma coisa. Então esse momento de parar, uma das práticas, por exemplo, né, de você entrar no estado profundo, entrar em contato com esse tambor do coração e perceber que esse é um ritmo que vem e que está em tudo. É um ritmo que tem os planetas pulsam, a Terra pulsa, o Sol pulsa, a galáxia e o cosmos, tudo pulsa e dentro de você também pulsa. Então, assim, essa partícula que faz parte desse todo, essa simples atenção já muda todo o seu estado. E isso em qualquer situação, né? A gente pode fazer isso em qualquer situação e se conectar de novo e restaurar o equilíbrio. Bom, então sobre os rituais, a gente perdeu muito, né, com essa coisa de civilização, a gente perdeu muito dos rituais que todos os povos antigos faziam, né? Então um ritual, ele marca um momento onde você está entrando talvez numa outra fase ou, enfim, tudo que você ritualiza fica sagrado, fica um compromisso com você mesmo, né? Talvez não um compromisso com nada, nem com ser, nada disso, mas um compromisso pessoal. E aí sobre a dança dos mocassins, que é uma inspiração que eu tive há anos, assim, e também me sinto muito honrada por isso, né? Tem um ditado nativo que diz: não julgue o seu vizinho até andar 2 luas com os mocassins dele. Né? E esse ditado sempre me pegou muito forte, assim, porque é isso, né? Acho que isso remete à questão da compaixão, né? Da gente realmente compreender que o outro tem os motivos dele para agir daquela forma. E que não adianta a gente julgar, né? Então a gente realmente só poderia julgar se a gente estivesse ocupando aquele lugar, sentindo aquelas coisas, com aquela história, com aquele DNA, né? Com aquela teia kármica, né? E aí a partir desse pensamento, aí eu recebi essa intuição de realizar uma dança, então ritual, uma ritualística, né? Onde as pessoas fazem um pouquinho essa experiência de experimentar como é que é estar no lugar do outro, né? Como é andar com os mocassins do outro. E tem sido incrível o que as pessoas falam depois de perceber mesmo. Que é muito fácil quando você está de um lado falar, mas fulano, né? Achar que o fulano, enfim,
é chato, está fazendo alguma coisa que não deve, mas aí quando a gente está naquela posição, a gente vê que realmente ele tinha um motivo para estar fazendo aquilo. Então me honra muito poder conduzir, enfim, essa dança dos mocassins. Sobre a tenda da lua, né, um costume nativo, e não só a gente tem uma informação mais dos nativos americanos, né, mas muitos povos têm essa prática de as mulheres no tempo da lua, ou seja, no tempo da menstruação, se reunirem nessa tenda da lua para honrar a Mãe Terra mesmo, né, para derramar o seu sangue honrando e alimentando as próximas vidas que virão e trocando experiências do feminino ali dentro da tenda da lua, né? Então é algo muito, muito bonito. E a gente percebe que mesmo nas sociedades modernas, né, quando as mulheres estão numa convivência mais próxima, elas acabam menstruando simultaneamente, né? Que é justamente essa reconexão com esse sagrado feminino que tem a ver com a lua, com os ciclos lunares e tal. E é algo que infelizmente a gente foi deixando para lá. Mas essa prática está sendo resgatada por muita gente nesses tempos modernos, né? Muitas mulheres reconhecendo o valor da menstruação e o valor desse feminino sagrado e retomando a tenda da lua, né? Bom, e a tipi, para mim, ela é assim, o lugar, né? O abrigo, o lugar onde tudo tem que ser circular, né? Acho que tem essa beleza de ninguém está acima de ninguém, então pode até ter uma liderança, né, no círculo, numa tipi, por exemplo, mas todo mundo tem o mesmo valor e a mesma importância. Então acho que essa coisa, né, do abrigo apontando para o céu, uma única porta, né? Então assim, todos passam na mesma porta e todos ocupam seu lugar no círculo e todos são iguais perante esse círculo, perante esse centro e perante essa conexão com o mais alto. Então, muito sagrada. Bom, então sobre os professores de xamanismo, né? Então, de novo, assim, a minha visão é que tudo pode ser um professor. Assim como a gente pode ser um professor, né, para outras pessoas e tal, tudo pode ser um professor. Então, eu acredito assim, se a gente observa o vento, por exemplo, o vento está te ensinando alguma coisa. Se somos observadores de árvores, aquela árvore tem um recado para você, né, assim. Então, eu acredito que assim, o ensinamento, ele está num lugar, né, pairando em tudo, a gente está imerso, né, nessa coisa do conhecimento, e aí a gente entra em conexão, e algo faz essa ponte. Então, claro, pode ser um professor formal, é super bacana conhecer, eu tive a honra de conhecer alguns professores, né, formalmente professores de xamanismo e tal, é lindo, mas acho que a gente tem que ter esse coração aberto para aprender com tudo que se apresenta, lembrando que o ensinamento está dentro da gente, né? Alguém que está externo, uma planta, uma pedra, né? Uma pessoa, ela vai fazer uma ponte para a gente acessar esse conhecimento que já está, né? Já é nosso. Mãe Terra, tudo, né? Assim, então, essa vida tridimensional, corpórea que a gente tem, a honra e a felicidade de ter aqui, né? Tá totalmente alimentada, sustentada por esse ser incrível que é a Mãe Terra, Gaia, como a gente gosta de chamar, né? Pachamama, né? Então acho que assim, essa grande mãe, né? Esse volume, né? Essa conexão, esse aglomeradinho que a gente chama de terra e que é mais água do que terra, que sustenta toda essa nossa experiência na terceira dimensão. Então, uma mãezona mesmo, né? Uma mãe que ela não discrimina. Então, você planta uma semente, ela vai dar, ela não quer saber se você é bonzinho, malzinho, né? Ela está alimentando todos os seres, todo o tempo. Então, é uma super mãe, uma grande mãe, né? Pai Céu, né? Tudo que está ali, então, em torno desse ser, tudo que a gente vê em torno, tá aí, Pai Céu, tudo. Então, quantos seres ocupam esse Pai Céu, né? Quantas bênçãos vem desse Pai Céu para esse corpo de Gaia, né? E a gente aqui, como pequenas células desse corpo, recebendo todas essas bênçãos, né, de todos os seres, visíveis e invisíveis. Então, se a gente for pensar em visíveis, né, a gente tem um sol, esse sol que também é a vida, a fonte da vida, né? O tempo todo ali abençoando, nos lembrando que tem algo nesse mais alto. Então,
tem esse corpo fantástico onde a gente vive, e aí tem esses outros corpos que estão também nos alimentando e fazendo com que essa vida viva. E no mundo invisível, então, né, acredito em muitas dimensões paralelas, em muito, muito além, né? Acho que basta dar uma olhadinha no céu à noite, de preferência num lugar que não tenha muita iluminação de cidade, e ver lá os zilhões de pontinhos que tem lá, e pensar que cada pontinho desse pode ter vários planetinhas parecidos com o da gente, vários satélites. Então imagina a miríade de seres que tem nesse grande pai, né? Então o grande pai que fica ali também sustentando tudo isso, né? Deixando que essa grande mãe proporcione a vida para nós. Bom, então sobre o caminho vermelho, né? Eu já li bastante coisa sobre o caminho vermelho, mas assim, a minha visão, o que eu sinto é que, assim, é que ele chama vermelho por causa do sangue. É o sangue que corre nas nossas veias, assim, né? Então acho que é essa oportunidade que a gente tem de seguir nesse planeta aqui, né? Com esse sangue vermelho correndo nas nossas veias, né? Fazendo esse fluxo todo aqui, essa vida toda, e percorrer de forma sagrada, né? Então, formalmente a gente se chama de caminho vermelho, seguir esse caminho ancestral, né? De respeito, de conexão e tal, e até remete às práticas xamânicas, né? Quando a gente fala, eu sou do caminho vermelho. Então, o caminho vermelho tem a ver com isso, mas na minha visão tem a ver com essa coisa de estamos aqui com esse sangue vermelho, que é o que está fazendo esse fluxo vital correndo no nosso corpo, e isso faz de nós caminhantes do caminho vermelho, né? Nem sempre a gente está consciente disso, né? Nem sempre a gente está consciente que enquanto esse sangue correr, esse coração bater, a gente está aqui no caminho vermelho, querendo ou não. Mas aí quando a gente lembra disso, e a gente pode passar a honrar isso profundamente, assim, agradecer profundamente por ter essa oportunidade, né? Acredito mesmo que muitos seres gostariam de ter essa oportunidade de estar aqui, né, num corpo tridimensional, com todo esse fluxo correndo maravilhosamente, assim, e acho que, assim, a gente só tem que agradecer de ter essa oportunidade, né? E aí o caminho azul, que a gente chama caminho azul do espírito, quando você não tem mais esse corpo onde corre esse sangue. Então, outros, né, universos paralelos, enfim, outras formas de vida que continuam após essa presença física. Então, na Estrada Azul do Espírito, a gente pode encontrar nossos antepassados, né? Pessoas todas que já viveram o caminho vermelho e que estão hoje nesse outro nível, nesse outro lugar, né? Mas, na minha visão, também parceiros, né? Em igualdade. Até eu acho muito complicado quando as pessoas acabam valorizando demais um conselho, alguma coisa assim, de alguém que não está aqui na carne, né? Então, acho que é válido, super válido, mas é tão válido quanto um aconselhamento de quem também está aqui na carne, né? Acho que tem que ter esse discernimento de que não é porque um ser está fora do corpo que ele tem mais sabedoria do que um que está no corpo, né? Acho que, então, voltando àquela primícia, né, do que eu acredito que é o caminho xamânico, que é igualdade entre tudo e todos, e o grande segredo está na nossa presença, mesmo na nossa consciência. Então, na Estrada Azul, na Estrada Vermelha, honrando sempre todos os caminhos, né, mas sempre nessa presença que está além, né, de qualquer estado. Então, sobre o universo paralelo, a minha visão sobre o universo paralelo, né, também não é nada teórico, é o que eu imagino, né? Então, eu imagino que nós temos desdobramentos assim, multidimensionais, infinitos, vai. Então, a gente, conhecido, assim, a gente tem essas dimensões aqui, né? Essas 3 dimensões, a quarta que eu acredito ser o tempo, a quinta que já seria onde está o registro acástico, enfim. Mas eu acredito que tem N desdobramentos disso, né? Que a gente está nesse momento aqui com foco nessa 3ª dimensão, mas que tem 1000 coisas acontecendo no aqui e agora, partindo desse princípio que o tempo não existe, né? Que o tempo é algo imposto para a gente vivenciar essa experiência aqui, mas o tempo não é real, né? Ele é uma pequena uma condição temporária mesmo, assim, né? Chega um momento que esse tempo se dissolve. Eu gosto de uma imagem assim de imaginar o aquário dentro do oceano. Então, enquanto a gente vive dentro do aquário, você acha que aquelas paredes ali, né, são a sua vida é ali. De repente essa parede começa a dissolver e você está nesse oceano, então assim, está tudo ali ao mesmo tempo agora. Então eu acredito mesmo que tem, e acredito que em alguns momentos a gente acessa esses universos paralelos.
E aí a gente pode entrar em contato com a gente mesmo em outras situações, em outras percepções, né? E também com outros seres que estão nesses outros universos, né? N tipos de seres, talvez até muito diferentes do que a gente imagina que seria uma forma de vida, né? As inspirações e as visões vêm de todos os lugares, né? Tanto desses universos paralelos, de seres que já não estão mais aqui, de seres que estão aqui e, por exemplo, escrevem alguma coisa, né? Enfim, então, acredito que tudo pode ser uma inspiração, tudo, também, né? De vários níveis, de vários tipos, de vários... até porque a inspiração, assim, acredito que a inspiração é isso, é esse grande espírito, né? Isso que inspira. Quando você inspirou pela primeira vez, a respiração mesmo, você já está na inspiração, você está o tempo todo na inspiração. Então, acho que a partir dessa mesma troca que a gente tem de inspirar, a inspiração pode vir. E aí a gente pode, de repente, criar alguma coisa maravilhosa. Então, eu vejo assim, os seres elementais como almazinhas que estão presentes em tudo. Então, seria essa fagulhinha do divino, né, do grande espírito, que está em tudo, absolutamente tudo. E aí, esses seres, talvez, por não ter tanta influência mental como a gente tem, né, a gente recebeu muita informação da mente, da dualidade e tal, então a gente pondera, dificulta as coisas, a gente não acredita muito na nossa capacidade de magia, né? E acho que esses seres, por serem menos, por não terem essa intelectualidade, não terem essa informação mental, eles estão muito mais na conexão de lidar com os elementos, de manipular no bom sentido, não no pejorativo, né? De manipular os elementos. Então, quando a gente pede para uma pedra, por exemplo, né, para ela, enfim, contribuir com a gente para algum propósito, né? Essa alminha da pedra, ela não vai ficar julgando e não vai ficar, mas é difícil, isso eu não consigo, né? Ela simplesmente se lança nessa corrente, aí trazendo esse auxílio para a gente, né? E acho que assim com todo tipo de elemental de todos os seres. Alminhas que são mais conectadas e mais livres e mais puras do que a gente que tem essa questão da mente. Eu acho que tudo parte da nossa autoobservação mesmo, da nossa presença, né? Se a gente está presente nas coisas, nas situações e tudo, fica claro, os insights começam a acontecer mais, as sincronicidades começam a acontecer mais, né? Acho que é o ponto, assim, estar presente o tempo todo, né? O que a gente vulgarmente fala, orar e vigiar. Então, a gente ora, faz as nossas conexões, nossos rituais e tal, mas está em vigília o tempo todo para perceber. Então, por exemplo, os sonhos, eu acho que a gente pode tornar isso uma prática mesmo, assim, né? À noite, antes de deitar, fazer essa conexão, pedir até, né? Acho que a gente até pode conseguir direcionar nossos sonhos com a nossa intenção, né? E assim, adormecer num estado bacana, assim, né? Numa boa vibração. E aí, ao acordar imediatamente, sem se movimentar muito, tentar fazer uma retrospecção, o que aconteceu durante a noite, né? De preferência, anotar umas palavras-chave, se não lembrar o sonho completo, anotar, porque daí também a gente vai entendendo que é um processo que, né, que vem contando coisas pra gente, que pode trazer insights, mas tem que fazer um exercício. Conforme a gente vai exercitando, a coisa vai aumentando, né? Ficando melhor, assim. Sim, aí para essa conexão com os elementais, é bacana ritualizar mesmo. Então, assim, se você vai, vamos dizer assim, você vai se utilizar dos elementais das pedras. Então, você vai criar uma ritualística com aquelas pedras, honrando aqueles elementais, né? E talvez, aí cada um tem que sentir qual é o seu ritual, né? Mas talvez fazendo uma oferenda ou... enfim, um carinho, algo, uma troca, né? Algo em troca e uma sinalização de que você está ali aberto, disposto, disponível para essa ajuda que vem dos elementais. No caso dos elementais de plantas e N coisas que a gente pode fazer, né? Assim, uma conexão no jardim, por exemplo, né? Essa coisa de honrar e saber que aquilo ali tem uma alma, está pulsando viva, reverenciar aquela alminha, entrar em conexão mesmo, né? Tem essa coisa das oferendas, por exemplo. Eu acho que isso cada pessoa vai criando a sua ritualística, né? Então, pessoalmente eu gosto muito de criar
mandalas e situações onde tenham representações dos 4 elementos. Para mim, eu gosto de ter ali água, terra, fogo e ar. Lembrando que tudo nesse planeta é feito, né, desses elementos, e que aí tem a inspiração, o sopro divino que faz tudo isso viver, né? Mas para mim, por exemplo, é uma ponte para entrar em contato com essas alminhas mais puras, né? E aí cada um eu acho que deve desenvolver intuitivamente qual é o seu ritual, né? Qual é a sua ponte para acessar esses seres. Então, sobre a felicidade, né? Para mim, então, é quando a gente está em conexão com tudo, assim, em igualdade e conexão com tudo. Então, recentemente eu estou passando por uma situação desafiadora com a minha mãe, né? E em alguns momentos, assim, minha energia descia, baixava a minha energia e eu comecei a ter um sentimento muito difícil, um sentimento de infelicidade que eu desconhecia, apesar de eu ter passado muita coisa na vida, mas esse sentimento era difícil, eu não conseguia traduzir o que era, né? E aí eu senti que era uma coisa chamada solidão, mas não uma solidão de ausência de pessoas, né? Uma solidão de desconexão, de estar desconectado. Então, quando, né, perguntada sobre felicidade, para mim felicidade é isso, né? Não importa o que está acontecendo na vida prática, desde que você esteja na conexão com esse grande plano, né, com os outros seres, se você está, né, mantendo uma vibração, um nível vibracional, é felicidade, conectado com tudo isso. Se você baixa esse nível, e aí, acho que aí eu entendi profundamente o simbolismo da palavra religião, ou religar, né? Porque eu, na verdade, nunca tinha me sentido desligada, né? Eu nunca vi muito sentido nessa coisa de religar, se a gente nunca se desligou. Mas eu tive essa experiência, até honro muito, tive essa experiência de me sentir desligada. E aí acho que toda a infelicidade vem desse desligamento. Então, acho que a reconexão com tudo e com todos é que traz a felicidade permanente. Eu posso dizer que eu já tive meus momentos de querer ser a salvadora do planeta, né? Uma ilusão absurda de que o planeta precisa de salvação, né? Então, a gente tem um momento que acho que a gente se levanta como um herói, né? Então, olha, eu já enxerguei as coisas, agora eu quero que todo mundo enxergue, né? Mas isso, felizmente, já passou, né? E aí o que eu quero para mim mesma é cada vez mais estar nessa comunhão, nessa conexão, nessa magia mesmo, né? De uma vida cheia de sincronicidades e cheia de conexão com pessoas e seres, assim, né? Que felizmente eu tenho tido, né, constantemente essas experiências. Eu espero que daqui para frente cada vez mais, e aí entra um pouquinho dessa coisa de heroína salvadora, né, de querer que muito mais seres acessem isso. Então, assim, pela nossa própria presença, né, as pessoas tem algo que chama atenção, algo que é diferente que chama atenção, e aí que a gente possa ser, então, um caminho, né, uma ponte para essas pessoas chegarem também nesse sentimento, né. Em primeiro lugar, é prestar atenção, né, quando você começa a ter experiências estranhas, ficar atento, porque ali tem uma mensagem de você mesmo, né? Então, claro, tem as mensagens, os seres e tal, mas é uma mensagem da sua própria alma. Sua alma está querendo falar com você. E aí tem toda uma pressão externa dizendo, não, que é isso, você está influenciado. Eu ouvi isso milhões de vezes. Não, mas você está influenciado, você está... isso é muita imaginação, ou outras coisas, né? Então, assim, procura não dar ouvidos a esse externo, né? E dar mais voz para esse interno. Tentar compreender que conexão é essa, né? Que recados são esses, assim, porque garanto que você pode descobrir um mundo maravilhoso, né? Uma alta conexão. Acredito que a gente está num momento planetário muito auspicioso em relação a isso, porque até pouco tempo atrás quem tinha essa conexão, essas visões e tal, era considerado louco e muitas vezes era internado e realmente, né? E assim, apesar de hoje em dia muita gente está também tentando se anestesiar, tomando remédio e tal, mas eu acho que tem uma abertura muito maior hoje para trocar, né? Tá aí a rede, internet, para a gente trocar essas experiências e de repente encontrar pessoas que vão dar ressonância para isso e de repente clarear o que está acontecendo, né? Mas o conselho básico é: dê voz para a sua voz interna, mais do que você dá
ouvidos para as vozes externas. Como mensagem final, né, o que eu gostaria de deixar são 2 ditos da sabedoria nativa que norteiam meus passos, assim, né? Que um é aquele dos mocassins, que é não julgue o seu vizinho até andar 2 ruas com os mocassins dele, que acho que em qualquer situação isso serve, em qualquer tipo de situação, se a gente tentar se colocar no lugar do outro, a coisa vai ficar bem mais tranquila, né? E o outro que eu acho fundamental é: não ande na minha frente, eu posso não querer segui-lo. Não ande atrás de mim, porque eu posso não saber guiá-lo. Andemos lado a lado, juntos, só juntos. Né? Acho que esse é o grande segredo, assim. Estamos todos juntos, né? Somos um. É isso, arro, gratidão. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.